Nesta aula de lógica proposicional, nós veremos o que são os argumentos. Então, recordando um pouquinho, a lógica, nós vimos lá desde o começo do curso que ela é tanto uma linguagem de representação de conhecimento, quanto também uma estrutura que a gente usa para realizar o raciocínio, né? Então, o conhecimento, ele é representado explicitamente, a gente pode converter sentenças em língua natural para representação via símbolos lógicos, e a partir dessa representação explícita, é possível que a gente aplique regras para derivar conclusões. Então, a partir de premissas, eu consigo derivar conclusões que são tão verdadeiras quanto aquelas premissas, tá? Então, premissas e conclusões derivadas de premissa formam para a gente a base para o raciocínio lógico. Como é que é essa representação explícita do conhecimento, então, né? Recordando um pouquinho, nós vimos que as sentenças, elas são apresentadas, pelo menos eu enfatizo bastante, em língua natural, não é? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar os trechos dessa sentença em língua natural que correspondem aos conectivos lógicos. Então, nós identificamos lá um se, então, um não, ou, e, se e somente se, e variações possíveis dessas estruturas, né? Identificamos também os trechos da sentença que correspondem a proposições atômicas. Então, eu tenho lá um se, alguma coisa, então alguma coisa. Aí essas coisas aí eu vou chamar de P, que e assim por diante. Então, a gente vai associar a cada um desses trechos um símbolo proposicional. E aí nós escrevemos a fórmula correspondente a essa sentença, só que agora é uma fórmula na lógica proposicional. Então, um exemplo que eu dei na aula anterior é esse daqui, não é? Então, se eu estou com fome, então eu vou ao restaurante, se eu vou ao restaurante, então está na hora de comer e assim por diante. Aqui, então, eu tenho 3 símbolos proposicionais, o P, o Q e o R, e eu combino esses símbolos para que eles representem as premissas. Então, aqui no caso, eu tenho a minha primeira premissa representada como P implica em Q, porque é se eu estou com fome, então eu vou ao restaurante. O P é eu estou com fome, o Q é eu vou ao restaurante, então eu consigo mapeá-la dessa maneira. O Q implica em R, né? Eu ir ao restaurante, então é porque está na hora de comer, né? O não está na hora de comer está aqui, ou eu estou com fome, e o logo é o que separa a minha conclusão das minhas premissas, tá? Então, recordando isso que já tínhamos visto na aula anterior, aqui é o meu conjunto de premissas, ou também chamadas de hipóteses, e aqui é a conclusão, tá? Com isso, a gente forma essa estrutura aqui. Então, aqui o que eu tô mostrando para vocês? Eu agrupei as minhas premissas, olha aqui tá a minha primeira premissa, aqui a segunda premissa e aqui a terceira premissa. E agora apareceu um símbolo novo, né? Vejam, isso daqui não é o símbolo de consequência lógica. Esse é o símbolo que nós usamos para os argumentos. Então, eu tenho uma barra e um traço, um hífen aqui, não são 2 traços igual aquele de consequência lógica, tá? Então, esse símbolo, ele significa, ele é usado para montar um argumento. Então, ele divide para mim quem são as minhas premissas, que estão do lado esquerdo desse símbolo, e quem é a minha conclusão, que aparece do lado direito deste símbolo, tá? Então, vamos formalizar isso, né? Então, o argumento, ele vai ser uma sequência de fórmulas, tá? Tá vendo? Proposições da lógica, né? Então, minhas fórmulas que vão de alfa 1 até alfa n, e elas podem ser tão complexas quanto eu queira, né? Na lógica proposicional. E essa sequência, então essas proposições que eu tenho aqui, da primeira até a penúltima, são as minhas premissas, e a última é a conclusão. Então, eu posso, de uma ou mais premissas, derivar a minha conclusão, tá? Então, essa que é a estrutura do nosso argumento, tá? Por exemplo, como que eu mostrei no slide anterior. E aqui, para separar as premissas da conclusão, nós podemos usar várias estruturas da língua natural. Por exemplo, posso dizer que é então, logo, portanto, como consequência, conclui-se e assim por diante, tá? Em todos os exercícios e nas atividades, essa demarcação aqui entre o que é premissa e o que é conclusão durante este curso vai ficar bem clara, tá? Eu geralmente uso logo ou o portanto. Eu evito o então por causa do se então, para que vocês não se confundam com um condicional,
tá? Então, o logo e o portanto são as estruturas que eu mais utilizo. Vamos então treinar essa parte que nós fizemos até agora de explicitar o conhecimento, né? O conhecimento está em língua natural, então nós vamos mapeá-lo para a lógica proposicional e montar o nosso argumento, tá? Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês aqui, nós temos 4 premissas. Eu até separei elas uma em cada linha, não é? Tenho essa primeira premissa, esta segunda premissa, esta terceira premissa e essa quarta premissa. O logo, vejam, está separando então esse conjunto de 4 premissas desta conclusão. Então eu quero que vocês formalizem o argumento a seguir. O que eu estou querendo dizer? Transformar isso daqui que está em língua natural em um argumento da lógica proposicional. Vou começar a fazer com vocês, para vocês entenderem direitinho o que eu quero, e aí eu interrompo a aula para vocês terminarem, e depois, quando vocês terminarem, vocês voltam para a gente continuar, tá? Então eu vou abrir minha lousinha aqui. A minha primeira premissa é essa daqui, não é? Se o dia está nublado, então vai chover. Quais são os passos lá que eu mostrei para vocês? Primeiro passo, identificar quem são esses conectivos lógicos. Aqui eu identifico um conectivo lógico, que é o se, então. Então, embora ele esteja separado, ele é aquele conectivo que é a condicional ou a implicação, tá? Aí o que eu faço? Bem, identifiquei o conectivo, isso é muito importante para que não passe despercebido para vocês. Por exemplo, esse não aqui, olha, o não também é um conectivo lógico, tá? Depois que eu identifiquei os conectivos lógicos presentes nessa minha premissa, eu vou separar os trechos de língua natural que eu quero mapear para os símbolos atômicos. Aqui eu tenho o dia está nublado, que eu vou mapear para o P. E eu tenho aqui outro, ó, vai chover, que eu vou mapear para o Q. Então, essa minha primeira premissa, mapeada para a lógica proposicional, ficou assim. P implica em Q, tá? Terminem de fazer o mapeamento de todas as premissas, mapeiem a conclusão, usem aquele símbolo de argumento, tá? Façam aí, que aí quando vocês terminarem, assistam a outra parte da aula para conferir se está tudo ok. Já voltamos.